O levita e sua concubina, capítulo 19. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, houve um levita que morava como forasteiro na parte mais remota da região montanhosa de Efraim, o qual havia tomado para si uma concubina de Belém de Judá. Sua concubina lhe foi infiel e foi embora para a casa de seu pai, para Belém de Judá, e esteve ali durante 4 meses. Seu marido se levantou e a seguiu para falar-lhe amorosamente e fazê-la voltar, e levava consigo um criado e um par de asnos, e ela o fez entrar na casa de seu pai. O pai da moça, quando viu, saiu alegre para recebê-lo, e o deteve seu sogro, o pai da jovem, e ficou em sua casa por 3 dias, comendo e bebendo, e alojado ali. Ao 4º dia, quando se levantaram de manhã, levantou-se também o levita para partir, e o pai da jovem disse a seu genro: Conforta teu coração com um bocado de pão e depois ireis. E se sentaram eles dois juntos e comeram e beberam. O pai da jovem disse ao varão: Eu te rogo que queiras passar aqui a noite, e se alegrará teu coração. O varão se levantou para partir, mas insistiu seu sogro e voltou para passar ali a noite. Ao 5º dia, levantou-se de manhã para partir. Disse-lhe o pai da jovem: Conforta agora teu coração e aguarda até que decline o dia. E comeram ambos juntos. Então levantou-se o varão para partir, ele, sua concubina e seu criado. E seu sogro, o pai da jovem, lhe disse: Eis que já o dia declina para anoitecer. Rogo-te que passeis aqui a noite. Eis que o dia se acaba. Dorme aqui para que se alegre teu coração. E amanhã levantai-vos cedo para tomar vosso caminho e irás para tua casa. Mas o homem não quis passar ali a noite. Levantou-se e partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, com seu par de asnos albardados e sua concubina. Estando junto a Jebus, o dia havia declinado muito, e disse o criado a seu senhor: Vem agora e vamos para estas cidades dos Jebuseus, para que passemos a noite nela. Seu senhor lhe respondeu: Não iremos a nenhuma cidade de estrangeiros que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. E disse seu criado: Vem, sigamos até um desses lugares para passar a noite em Gibeá ou em Ramá. Passamos, pois, caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que era de Benjamim, e se afastaram do caminho para entrar e passar ali a noite em Gibeá. E entrando, sentaram-se na praça da cidade, porque não houve quem os acolhesse em casa para passar a noite. Eis que um homem velho vinha de seu trabalho do campo ao anoitecer, o qual era da região montanhosa de Efraim, e morava como forasteiros em Gibeá. Mas os moradores daquele lugar eram filhos de Benjamim. Erguendo o velho dos olhos, viu aquele viajante na praça da cidade e lhe disse: Aonde vais e de onde vens? Ele respondeu: Passamos de Belém de Judá, a parte mais remota da região montanhosa de Efraim, de onde sou, e fui a Belém de Judá, mas agora vou para a casa do Senhor e não há quem me receba em casa. Nós temos palha e pastos para nossos jumentos, e também temos pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o criado que está com teu servo. Nada nos faz falta. O homem ancião disse: Paz seja contigo, toda a tua necessidade fique somente a meu cargo, somente não passes a noite na praça. E os trouxe para sua casa e deu de comer a seus asnos, e levaram os pés, comeram e beberam. Mas quando estavam alegres,
Eis que os homens daquela cidade, homens perversos, rodearam a casa, batendo à porta, e falaram ao ancião, dono da casa, dizendo: Tira o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles e lhe disse: Não, meus irmãos, rogo-vos que não cometais este mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais esta maldade. Eis aqui minha filha virgem e a concubina dele, e as trarei agora. Humilhai-as e fazei com elas o que vos parecer bem, mas não façais a este homem coisa tão infame. Mas aqueles homens não o quiseram ouvir. Aquele homem, pegando sua concubina, a fez sair, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e a deixaram quando raiava a alva. Quando já amanhecia, veio a mulher e caiu diante da porta da casa daquele homem, onde seu senhor estava, até que se fez dia. Levantando-se pela manhã, seu senhor abriu as portas da casa e saiu para seguir seu caminho, e eis que a mulher, sua concubina, estava estirada diante da porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então o varão levantou e, colocando-a sobre seu jumento, partiu para seu lugar. Chegando à sua casa, tomou um cutelo e pegou a concubina e a partiu pelos ossos em 12 partes, e a enviou por todo o território de Israel. E todos que viam aquilo diziam: Jamais se fez, nem se viu tal coisa desde o tempo em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até hoje. Ponderai isto, consultai e falai o que decidirdes. A guerra contra Benjamim, capítulo 20. Então saíram todos os filhos de Israel e se reuniu a congregação como se fora um só homem, desde Dan até Berseba e a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. Os chefes de todo o povo de todas as tribos de Israel se acharam presentes na reunião do povo de Deus, 400.000 homens de pé que puxavam da espada. Os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: Dizei como foi esta maldade. Então o varão levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá de Benjamim com minha concubina para ali passar a noite. Levantando-se contra mim os de Gibeá, rodearam contra minha casa à noite com a ideia de me matar, e humilharam minha concubina de tal maneira que morreu. Então eu tomei minha concubina, cortei-a em pedaços e a enviei por todo o território da herança de Israel, porquanto fizeram maldade e crime em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel. Dai aqui vosso parecer e conselho. Então todo o povo, como um só homem, levantou-se e disse: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem voltará nenhum de nós para a sua casa. Porém, isto é o que faremos agora a Gibeá contra ela. Subiremos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100 por todas as tribos de Israel, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, que levem mantimento para o povo, para que, indo a Gibeá de Benjamim, o façam conforme toda a abominação que tem cometido em Israel. Juntaram-se todos os homens de Israel contra a cidade, unidos como um só homem. A obstinação dos benjamitas. As tribos de Israel enviaram varões por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que foi feita entre vós?
Entregai, pois, agora aqueles homens perversos que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Mas os de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram de suas cidades em Gibeá para pelejar contra os filhos de Israel. Os primeiros combates. Foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim, das cidades 26.000 homens que puxavam da espada, sem contar os habitantes de Gibeá, que foram contados 700 homens escolhidos. De toda aquela gente havia 700 homens escolhidos que eram abstretos, todos que atiravam uma pedra com a funda num cabelo e não erravam. Foram contados os varões de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada, todos estes homens de guerra. Então os filhos de Israel se levantaram e subiram à casa de Deus e consultaram a Deus, dizendo: quem de nós subirá primeiro na guerra contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã contra Gibeá. Saíram os filhos de Israel para combater contra Benjamim, e os varões de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Então, saindo de Gibeá, os filhos de Benjamim derribaram por terra naquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Porém, reanimando-se o povo, os varões de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar onde haviam ordenado no primeiro dia. Porque os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até a noite e consultaram ao Senhor dizendo: voltaremos a pelejar com os filhos de Benjamim, nossos irmãos? E o Senhor lhe respondeu: subi contra eles. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no segundo dia. Naquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá contra eles, derribaram por terra outros 18.000 homens dos filhos de Israel, todos os quais puxavam da espada. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo e vieram à casa de Deus, e choraram e se sentaram ali na presença do Senhor e jejuaram aquele dia até a noite, e ofereceram holocaustos e ofertas de paz diante do Senhor. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, pois a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. E disseram: voltaremos ainda para sair contra os filhos de Benjamim, nossos irmãos, para pelejar, ou desistiremos? E o Senhor disse: subi, porque amanhã eu vos entregarei. Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. Então subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, ordenaram a batalha diante de Gibeá, como das outras vezes. Saíram os filhos de Benjamim ao encontro do povo, afastando-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, matando-os como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais soube para Bete e o outro para Gibeá no campo. E mataram uns 30 homens de Israel. Os filhos de Benjamim diziam: derrotados são diante de nós como antes. Mas os filhos de Israel diziam: fugiremos e os afastaremos da cidade até os caminhos. Então se levantaram todos os de Israel e de seu lugar, e se colocaram em ordem de batalha em Baltamar, e também os emboscados de Israel saíram de seu lugar da campina de Gibeá. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha se tornava mais forte. Porém, eles não sabiam que o desastre se aproximava deles. O Senhor derrotou a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel. Naquele dia, 25.000 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada.
Viram os filhos de Benjamim que eram derrotados, e os filhos de Israel cederam lugar a Benjamim, porque estavam confiados nas emboscadas que haviam posto contra Gibeá. Os homens das emboscadas acometeram rapidamente a Gibeá e avançaram e feriram a fio de espada toda a cidade. Era um sinal determinado entre os homens de Israel e as emboscadas, que fizessem subir uma grande fumaceira da cidade. Então os que de Israel retrocederam na batalha, os de Benjamim começaram a ferir e matar o povo de Israel como 30 homens, e já diziam: certamente eles cairão diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a subir da cidade, os de Benjamim olharam para trás, e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Então voltaram-se os homens de Israel, e os de Benjamim se encheram de temor, porque viram que o desastre havia vindo sobre eles. E viraram as costas diante dos filhos de Israel para o caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Assim cercaram os de Benjamim e os seguiram e pisaram desde Menuá até diante de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens de guerra. Viraram-se depois, fugiram para o deserto, a pedra de Rimom, e deles foram abatidos 5.000 homens nos caminhos, e foram perseguidos até Gidom, e mataram deles 2.000 homens. Foram todos os que de Benjamim morreram naquele dia, 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens de guerra. Mas viraram e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio de espada. Assim os homens de cada cidade, como os animais e tudo o que foi achado. Assim também puseram fogo em todas as cidades que acharam. Mulheres para os benjamitas, capítulo 21. Os varões de Israel haviam jurado em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha aos de Benjamim por mulher. Veio o povo à casa de Deus e esteve ali até a noite na presença de Deus, e levantando a voz fizeram grande pranto e disseram: ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel, que falte hoje de Israel uma tribo? No dia seguinte, o povo se levantou de manhã e edificaram ali um altar e ofereceram holocausto e oferta de paz. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à reunião diante do Senhor? Porque se havia feito grande juramento contra o que não subisse ao Senhor em Mispa, dizendo: sofrerá a morte. Os filhos de Israel se arrependeram por causa de Benjamim, seu irmão, e disseram: é hoje eliminada de Israel uma tribo. O que faremos acerca de mulheres para os que ficaram? Nós juramos pelo Senhor que não lhe daremos nossas filhas por mulheres. Disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor em Mispa? E acharam que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo ao acampamento à reunião, porque foi contado o povo e não houve ali varão dos moradores de Jabes de Gileade. Então a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhe mandaram dizendo: ide ferir a fio de espada os moradores de Jabes, Gileades, com as mulheres e as crianças. Mas farei destas maneira: matareis todo varão e toda mulher que tenha conhecido o varão. Acharão entre os moradores de
Jabes de Gileade, 400 donzelas que não havia conhecido o varão, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Remom, e lhe proclamou a paz. Voltaram então os de Benjamim e lhe deram por mulheres que as haviam guardado viva das mulheres de Jabes de Gileade, mas não houve mulheres suficiente para todos. O povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor havia aberto uma brecha entre as tribos de Israel. Então os anciões da congregação disseram: que faremos a respeito das mulheres para que os que restaram, porque foram mortas mulheres de Benjamim? Disseram: tenha Benjamim herança nos que escaparam, e não seja exterminada uma tribo de Israel. Mas não lhe podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que todo ano a festa solene do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel e ao lado oriental do caminho que sobe de Betel, Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. Ficai atentos, e quando vejais sair as filhas de Siló para dançar em rodas, sai das vinhas e arrebatai cada mulher para si das filhas de Siló, e ide vós à terra de Benjamim. E se vierem os pais delas, os seus irmãos, queixar-se a nós, nós lhe diremos: digai-vos de nós conceder, pois que nós na guerra não tomamos mulheres para todos, porque não há destes vós, para que agora ficasseis culpados. Os filhos de Benjamim o fizeram assim e tomaram mulheres conforme seu número, e roubando-as dentre as que dançavam, e se foram e voltaram à sua herança e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também se foram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, saindo dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia.